Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É muito bom tê-lo por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o pastor Júlio Rocha e vamos de pergunta aí. O povo está perguntando, os irmãos têm curiosidade, isso nos ajuda a estudar mais a palavra do Senhor e aprender junto com os irmãos. Nessa oportunidade, nós vamos meditar sobre a seguinte pergunta: não extingais o Espírito. O que quer dizer essa frase? Nós vamos para a nossa vinheta, são 10 segundos apenas, mas dá tempo de você que não é inscrito se inscrever, deixar o seu like e nós voltamos já com a resposta para essa questão. Meus irmãos, questões como essa que foi feita são questões que eu gosto de responder. Não por causa de uma aparente facilidade, até porque não é fácil responder essa pergunta, mas porque ela remete a algo nas Escrituras que realmente me fascina, ou seja, a sua simplicidade. O texto quer dizer o que o texto diz, é simples assim, tá bom? Nós vamos refletir um pouquinho aqui sobre esse texto, aproveitar a questão dessa pergunta, a ocasião desse questionamento, para nós entendermos algumas coisas interessantes com relação a isso. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, exatamente o que eu acabei de dizer. A Bíblia é simples, o texto diz exatamente o que o texto diz. No grego nós temos a expressão tupneuma me sbenuti, que quer dizer não apagueis o espírito, não extingais o espírito. Esse termo sbenuti vem aí de uma raiz benume, né, que quer dizer, tanto literal como figuradamente, apagar, extinguir, e os seus correlatos, que nós vamos falar um pouquinho aqui. Dentro dessa primeira observação que eu faço acerca da simplicidade da Bíblia, é interessante notar que o movimento dos desigrejados se utiliza deste próprio texto, não apagueis o espírito, para tentar consubstanciar a ideia de que o fato de termos pastores, de termos instituições religiosas, é um ato de apagar o espírito. E a igreja, na verdade, ela deve ser livre, deve ser toda solta. Mas não parece ser isso que Paulo está dizendo aqui. É bem verdade que as pessoas que advogam esse ponto de vista a partir desse ângulo de visão que eu acabei de expor aqui, eles se utilizam do mesmo capítulo 5, dos versículos 11 até o 18, né, que fala da coletividade da igreja, da comunidade da igreja, mas o contexto não para só por aí. Eu gostaria de ler com você esse texto a partir do verso 19 até o 23, para nós podermos observar com melhor clareza do que ele trata especificamente. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é bem verdade que Paulo escreveu essa carta a uma comunidade, não necessariamente a indivíduos, mas nós não podemos deixar de considerar que a sociedade é reflexo daquilo que é o indivíduo, e o indivíduo é o reflexo do próprio meio em que vive. Dessa forma, não tem como dissociar a vida cristã particular, o comportamento cristão particular, do comportamento social. Aliás, a igreja começa em casa, a igreja começa na individualidade, depois passa pelo casamento, passa pela família e vai aí desembarcar na comunidade cristã. Portanto, tanto direta quanto indiretamente, nós temos aí algo que correlaciona-se sim à vida particular de cada cristão. Me parece mais do que claro que Paulo está falando da operação do Espírito Santo, tanto no seio da igreja, quanto na vida de cada cristão. Uma vez que o crente, ao receber Jesus, ele tem também o selo do Espírito, a companhia do Espírito, ele é cheio do Espírito e até batizado com o Espírito Santo, parece-nos sensato conceber a ideia de que o crente deve ter uma relação íntima com o Espírito Santo, uma relação estreitamente perfeita com o Espírito Santo. Isso nos leva a um segundo ponto de reflexão, que trata exatamente do paradoxo do Espírito Santo, que é
transcendente, que é Deus, que está em todo lugar, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e vê e conhece todas as coisas. Um Espírito Santo que é onipresente, onipotente, onisciente, que é Deus, segundo Atos dos Apóstolos, portanto tem todo o poder, faz parte da Santíssima Trindade, tem todo o poder no céu e na terra, de repente ser extinguido pelo ser humano. Ora, irmãos, nós temos que ter em mente que o mesmo Deus que é transcendente, ele é também imanente, amém? Essa imanência se fez necessária mediante a graça de Deus para haver essa relação com o ser humano, essa relação de salvação, uma relação que vai culminar na vida eterna. Se como Deus ele não pode ser expulso de lugar nenhum, se como Deus ele não pode ser rechaçado e nem apagado o seu fogo, né, de uma maneira metafórica aqui falando, por outro lado, na sua imanência, no seu relacionamento, na nossa convivência com o Espírito Santo, que é um ser pessoal, disso a Bíblia nos dá conta, nós podemos sim rechaçá-lo, nós podemos sim cortar esse vínculo. E em relação a isso, a Bíblia está recheada de passagens que nos mostram homens resistindo ao Espírito Santo, homens rechaçando o Espírito Santo, homens se afastando, abandonando a fé. De forma que, me reportando ao primeiro ponto, ou seja, da simplicidade das Escrituras e da literalidade dessa fala paulina, eu penso que sim, é possível o homem extinguir o Espírito, mas aqui parece-me como um ato de descuido. Parece que o apóstolo São Paulo está tratando da igreja para que não haja esse descuido de extinguir o Espírito Santo. Até pelas solenes recomendações que começam a partir do versículo 1 deste capítulo 5 até o seu final, são todas recomendações, né, exortações à vigilância, à perseverança, ao amor fraternal, à constância, né, entre outros. Me parece aqui uma palavra de carinho do apóstolo para uma realidade que é sim existente. O erudito das Escrituras John F. Walvoord comenta no seu comentário de 1º e 2º Tessalonicenses algumas coisas interessantes sobre este versículo. Gostaria de deixar projetado para você, gostaria que você acompanhasse. Os ministérios do Espírito Santo são inúmeros e igualmente magníficos. Não obstante, temos em nós a capacidade de apagar ou reprimir o Espírito. Isso significa abafar ou extinguir o seu fogo em nossa vida. Por vezes, vemos cristãos que sabemos ser salvos, mas a vida deles não reflete a fragrância da presença de Deus. O que há de errado com eles? Estão resistindo ao Espírito Santo. O que significa apagar o Espírito Santo? Significa dizer não a Deus. Dizer não para algo que o Espírito está dizendo sim. Em vez disso, deveríamos sempre responder, sim, Senhor. Em linhas gerais, a mensagem que Walvoord está deixando nesta obra de 1º e 2º Tessalonicenses nada mais é do que a multigraça do Espírito Santo para a operação na igreja e a condução do crente, de quem ele é o penhor e o tutor até que Jesus volte, como sendo resistida por pessoas que ou simplesmente abandonam o caminho da salvação, ou simplesmente acham por bem colocar as suas obras diante das obras de Deus. Pelo seu livro, ele faz outros aportes a essas manifestações do Espírito Santo, ressaltando, sobretudo, os carismas que foram deixados para a igreja do primeiro século e que, ao contrário do que se diz, eles continuam até hoje, tendo em vista 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, Paulo dizendo, de maneira que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de Jesus Cristo. Já o comentário bíblico Beacon nos traz algumas informações também sobre este termo, apagar ou extinguir o Espírito Santo. Ele nos diz o seguinte, Frame opina que o significado, ou seja, do termo não apagueis o Espírito, é a repressão da manifestação dos harismata. Já Morris entende que a expressão é semelhante a entristecer o Espírito Santo, de Efésios 4:30, pela ociosidade, imoralidade ou qualquer outra desobediência. O ponto de vista de Dinney é mais amplo, envolvendo de modo geral a supressão do fervor espiritual na vida da igreja. Em palavras positivas, esse verso trata do chamado em manter o fogo do Espírito aceso a todo custo em nossos corações,
em manter abertos os canais da fé, da resposta obediente e da devoção regular. Os irmãos eruditos parecem concordar que essa visão de coletivo ou de individual trata-se, na verdade, de uma porta de entrada para o afastamento, para o esfriamento, e não algo drástico, e não algo que não possa ser revertido ou perdoado, ou de uma pessoa que não possa mais se arrepender. Mas, por outro lado, nós temos formas de pecado pesada, como, por exemplo, a imoralidade, ou mesmo simples, como o simples fato de tornarmos religiosos, corriqueiros dentro da igreja. Trata-se da mesma resistência. Trata-se, de certa forma, de variados níveis de uma mesma essência, a essência da extinção do Espírito Santo. Para terminar, eu gostaria de deixar uma citação aqui de Matthew Henry, calvinista, erudito das Escrituras, que comenta esse versículo com as seguintes palavras: não apagueis o Espírito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus batiza os cristãos com o Espírito Santo e com fogo. Ele trabalhou como o fogo, iluminando, avivando e purificando a alma dos homens. Como o fogo se apaga quando não tem mais combustível e é sufocado quando se lança água sobre este, ou colocando muita terra por cima deste, assim devemos ter o cuidado de não apagar o Espírito Santo, consentindo com os afetos e desejos carnais, preocupando-nos somente com as coisas terrenas. Uma pausazinha aqui só, irmãos. Nessa segunda parte, ele já abarca um punhado de coisas. Afetos e desejos carnais, preocupação somente com coisas terrenas. Aqui, irmãos, já entra a secularização, aqui já entra o modernismo, aqui já entra as filosofias, modo de pensar diferente do que Jesus ensinou e por aí vai. Voltando ao texto, os crentes costumam impedir o seu próprio crescimento na graça, por não se darem aos afetos espirituais que são produzidos em seus corações pelo Espírito Santo. Meus irmãos, em linhas gerais, nós só podemos estar num lugar da balança. E o lugar onde nós estivermos é o lugar onde vai pesar mais. Amém? Se estivermos do lado do Espírito, estaremos iluminados pelo Espírito. Se estivermos do lado da carne, do lado de nós mesmos, estaremos apagando o Espírito com a pseudo-impressão de estarmos nos iluminando a nós mesmos. Porque Jesus deixou escrito: sem mim nada podeis fazer. Resumindo, não apagueis o Espírito significa exatamente não apagueis o Espírito. E não tem outra forma de nós entendermos esses conselhos práticos de Paulo à igreja e a nós por correspondência, sem nós pensarmos que só poderemos manter a chama acesa do Espírito em nossos corações se nós mantivermos a nossa intimidade com Ele em todos os momentos da nossa vida. Se afastar, a luz se apaga. Se continuar, a luz permanece brilhando, 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 como diz o apóstolo São Pedro, até ser dia perfeito, até que a estrela da alva surja em nossos corações. Esse conteúdo acrescentou alguma coisa para a sua vida? Deixe o seu like para nos ajudar então. Se inscreva em nosso canal também para nos ajudar a levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Tem alguma pergunta que gostaria de fazer, algum estudo que gostaria de ouvir? Deixe aqui embaixo nos comentários também. Se você interagir conosco, nós estaremos fortalecendo este canal e com certeza você nos ajudará a estudar mais a palavra do Senhor para trazer cada vez mais conteúdos diferentes e edificantes para a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Amém.